vou trabalhar com papel textura. Então eu vou forrar essa caixa aqui, essa peça com o papel textura. Veja, eu fiz assim, olha. Eu peguei um papel comum, papel de embrulho, tá? E fiz um molde da tampa, somente da tampa. Fui dobrando ele assim, e daí medi e cortei aqui no meio, deixei vazado um quadrado, né? Porque a caixa é quadrada, então mesma medida aqui e aqui virou um quadrado. Recortei. Daí eu coloquei esse molde aqui no papel, do lado avesso, do lado ao contrário que eu vou usar, e risquei. Peguei, fiz os pontinhos e depois com a régua eu risquei o quadrado, certo? Aí para recortar, o melhor é você trabalhar assim com o estilete, a reguinha e o estilete. Facilita bastante. Depois que eu fizer o corte aqui, é que eu vou colar o papel na tampa. Para fazer essa colagem aqui, eu vou usar goma flex. Goma flex, aquela que engoma. Aquela que a gente usa muito para os tecidos, né? Direto aqui na peça. Aplica em tudo para depois colar o papel. E depois só posicionar e fazer a colagem. Nas laterais da caixa, também vou colar uma tira desse papel. Então, uma folha desse papel dá para fazer a tampa e ainda colar uma tira aqui os 4 lados. Uma opção, né? Bom, decorei a minha caixa. Agora, vou aplicar o Aquabase Artesanato. O Aquabase Artesanato, somente nas partes do MDF aqui que ficaram à mostra, certo? Não vou aplicar em cima do papel, somente no MDF. Então, eu estou aplicando aqui o Aquabase Artesanato, que ele faz, além de selar a minha superfície, preparar o MDF, também deixa um fundo já branco. Exatamente, olha, eu usei o Aquabase Artesanato, foi, né? Depois tinta acrílica branca e agora Aquabase Gesso. O Aquabase Gesso também é um selador, para gesso, mas aqui nesse caso eu vou usar para aplicar em cima do papel. Olha só, com ele eu vou criar uma película em cima desse papel acetinada. Vai ficar assim, totalmente, né, impermeabilizado. E aí você aplica no papel e no MDF. Quer dizer, em cima da tinta branca. Olha essa peça. Uma caixa, né, um tamanho menor, o mesmo papel. Olha a delicadeza. Aqui o nome dos noivos. E aqui uma pintura feita à mão, super sutil, super delicado. Olha essa aqui. Olha a nossa caixa aqui pronta. Que transformação. Delicadíssima. Olha o acabamento. Eu pintei aqui botões de rosa com raminhos, né? Os galinhos com folhas. E aqui no centro, 2 rosas com suas folhas. Você vai ver aqui o detalhe que eu trabalhei aqui, ó. Tá vendo o filete aqui bem fininho? Esse filete é a tinta para tecido marfim com bico aplicador. Para fazer esse detalhe, eu usei aquela ponteira metálica da lapiseira. Exatamente. Tem que aplicar aquela ponteira assim no bico, né? Na pontinha do bico aplicador, para você fazer esse filete. E para fazer essa pintura, voltando aqui para as rosas, você vai ver que esse fundo aqui que você vê
Ele é cintilante, não sei se você consegue enxergar aí. Ele é todo cintilante. Eu trabalhei com cintilante marfim, sombreando com coral. E para fazer esses detalhes da sombra e das folhas, a tinta para tecido sépia. Para fazer esse trabalho, você primeiro faz o risco, não é? Faz o risquinho para passar para a peça. Não vai aventurar riscar direto, a não ser que você tenha muita prática. Então eu fiz 2 risquinhos que eu usei para fazer essa caixa. Eu vou usar aqui, olha, para fazer o passo a passo, uma placa de isopor. Sabe aquele isopor, né? Aquele que eu sempre estou usando, aquele isopor prensado. É aquele que vem do mercado. Então não joga fora não. Ele é ótimo para você treinar. Então eu vou esboçar aqui, ó, com o meu lápis, uma rosa para você ver. Simplesmente uma coisa assim bem básica. Eu já tenho uma prática, né, de desenhar. Então, você usa o seu risquinho. Vou fazer umas folhas para você mais ou menos se orientar. Bom, uma flor já chega, certo? Para você poder acompanhar. Vou trabalhar com aquelas tintas que eu falei para você. Tinta para tecido. Vou trabalhar também com pincel chanfrado e água. É importante o pincel chanfrado. Primeira coisa, você vai fazer um fundo, vai aplicar todo um fundo aqui, vai pintar a flor, né? Com o cintilante marfim. Olha. Aí, enquanto dá uma secadinha aqui, eu vou trabalhar com o sépia, fazendo as folhas. Vai pegar uma pitadinha do sépia e vamos fazer aqui um contorno. Olha que legal. Esse sépia, ele é meio esverdeado, não é? Ele não é assim tão marrom, ele é meio esverdeado. É com o sépia que eu vou fazer também o detalhe assim de cada folhinha. Olha, veja que delícia, como desliza. Desse jeito vai acontecer ali no Aqua Base Gesso. Simplesmente com o pincel chanfrado, como se eu estivesse fazendo um sombreado, eu vou desenhando cada folhinha. A tinta sempre numa porção bem pouquinha, porque a superfície vai estar assim, bem lisa. E agora vamos trabalhar com a tinta para tecido coral. Vamos fazer a rosa. E vamos lá, primeiro vamos marcar aqui, ó. Depois você faz essa meia lua aqui, ó. Isso, sempre com o pincel chanfrado. Pouquinho de tinta. Não precisa colocar a água. Não precisa. Desliza, gostoso. A tinta é super fina. Solta a pincelada. Olha que bonito o resultado. Aí, sem limpar o pincel, com um pouquinho ainda do coral, você vai pegar uma pitadinha do sépia e dar aqui, ó, uma escurecida aqui, ó, no miolo da flor e aqui na base dela. Praticamente as cores se misturam, não é? Isso aí. Olha aqui. Delicado. E aí, você fez a base da flor. Para finalizar, nós vamos trabalhar agora com o branco. É a mesma tinta acrílica, agora é acrílica, não é de tecido. Vai dar o relevo das folhas, vai fazer a transformação, olha. Aqui você pode exagerar, pôr bastante. Uma pétala aqui e vai contornar cada pétala, soltando a mão, excesso de tinta, bota bastante mesmo. Quanto mais você der esse relevo aqui, mais bonito fica. Olha que lindo, olha que lindo. Delicadíssima, não é? Uma coisa muito rápida. Primeiro passo a passo, depois a gente pode aprimorar isso e chegar nesse ponto aqui, ó. Olha que tão delicado, não é?